aqui estamos para mais um bloco de português língua não materna, nível intermédio. Hoje vamos falar de entrevistas e vamos, no nosso bloco de hoje, falar então de uma entrevista em particular. Vamos ver então o que nos reserva o bloco de hoje. O que é que ele disse? Portanto, aqui temos pessoas a conversar e às vezes é preciso repetir aquilo que alguém já disse. E por isso também vamos falar do discurso direto e do discurso indireto mais à frente. Então temos aqui visionamento e interpretação do vídeo da entrevista com Pedro França no Radar X, XS, e características de uma entrevista e o discurso direto e indireto. No final deste bloco vais ser capaz de compreender uma entrevista, distinguir pontos de vista e reproduzir o discurso do entrevistado. As aprendizagens essenciais que temos para hoje são a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. E, portanto, é isto que vamos fazer hoje. Temos aqui esta imagem, não é? Portanto, trata-se de uma entrevista televisiva, não é? O que é que nós vemos aqui? Temos aqui várias pessoas, temos alguém que supostamente pergunta e alguém que responde, temos ali uns operadores de câmara, temos ali umas luzes, enfim. Portanto, isto leva-nos a crer que estamos num espaço específico. Que espaço será este? Não é? Portanto, o que é que vês nesta imagem? Então, temos agora a imagem mais reduzida para podermos expor aqui o que é que vamos encontrar nesta imagem. Então, nesta imagem nós vamos encontrar como objetos, temos as luzes e as câmaras de filmar, portanto, é o que nós vemos daqui, desta imagem. Depois, as pessoas que nós temos os operadores de câmara, temos a entrevistadora e o entrevistado. As ações que temos neste espaço, portanto, temos aqui filmar e conversar, não é? O local será provavelmente um estúdio de televisão, não é? E agora, nós, num espaço parecido com este, vamos ver mais à frente uma entrevista, não é? Mas agora temos aqui o objeto da nossa entrevista, ou seja, vamos ter uma entrevista com o Pedro França, que é um jovem que criou um videojogo especial, que tem a ver com as emoções e com os sentimentos. Vamos ver então aqui agora o vídeo da entrevista com muita atenção. Vamos ter muita atenção à informação que nos é transmitida durante esta entrevista. Vamos lá. E neste tempo de pandemia, o Pedro criou um videojogo para ajudar adolescentes a lidar com as suas emoções. É estudante da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e este jogo é resultado da sua tese de mestrado. O projeto chama-se Game Emotion e é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, Pedro. Olá, boa tarde. Olá, este não é um jogo tradicional de aventura. Que tipos de desafios é que podemos encontrar neste jogo? De certa forma, tem os desafios normais de qualquer jogo, de aventura, de exploração e de pequenas puzzles para fazer e coisas para encontrar, mas tem uma vertente também de passar algum conhecimento relacionado com emoções e estratégias de regulação emocional. E como é que este jogo nos ajuda a lidar com as emoções? Aqui a ideia é dar o conhecimento para que nós, com esse conhecimento, possamos trabalhar desde cedo nessa regulação, em termos mais conhecimento, basicamente, para não estarmos tão perdidos quando sentimos coisas, quando as coisas nos acontecem, de certa forma, estarmos mais preparados e termos mais ferramentas para lidar com esses acontecimentos. E consegue explicar de forma breve como é que funciona? Que tipo de emoções é que conseguimos encontrar ou lidar neste jogo? Ok, então, assim, resumidamente, nós temos 6 emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, o medo, o nojo, a surpresa e... Estava a faltar uma?
a raiva, Ok. que são as 6 emoções básicas, e segundo o autor que eu utilizei, são estas as 6 emoções básicas, e o resto das emoções são sempre geradas por junção destas 6 emoções básicas, digamos assim. E depois temos também 2 estratégias de regulação, que há muitas mais. Aqui também, neste caso, nós seguimos um autor específico e nós falamos da reavaliação cognitiva e da supressão emocional, que são duas das mais conhecidas e mais utilizadas. Claro que eu também, assim, eu sou engenheiro informático, eu estive a desenvolver isto com a ajuda da minha orientadora, ela sim é de psicologia, por isso eu vou tentar não cometer nenhuma gralha, mas eu não sou psicólogo, apesar de ter estudado isto. Mas podemos encontrar vários desafios, puzzles no jogo, e é mais ou menos assim que funciona. Sim, ou seja, a ideia é procurarmos pistas, exploração e alguns puzzles lógicos, digamos assim, em que vamos encontrar pistas referentes a cada emoção. E depois com essas pistas vamos perceber a que emoção é que essas pistas correspondem, que são as características dessa emoção, nomeadamente. Ok, e como é que surgiu esta ideia, tu criares este projeto? É assim, a ideia não foi propriamente minha, a ideia já existia. Foi uma proposta, foi publicada uma proposta para fazer uma tese nesta área. Eu achei um tema super interessante e aceitei essa proposta. Claro que depois teve inputs meus, com a ajuda dos meus orientadores também, ou seja, psicólogos e da área de engenharia informática. E foi assim uma junção de ideias e de recursos e pronto, foi nesse caminho surgiu este jogo. E agora o que é que falta para que todos possamos jogá-lo? Neste momento, o que falta é testar o jogo de um ponto de vista terapêutico, digamos assim. Como isto acaba por ser uma ferramenta terapêutica e relacionada com a saúde, o jogo está, entre aspas, finalizado e jogável, mas nesta área da saúde normalmente não se disponibilizam recursos sem serem testados. Então falta fazer essa validação terapêutica do jogo. Ok, mas quando estiver disponível, onde é que, em princípio, o podemos encontrar? É uma boa questão, eu não te sei dizer, eu não sei mesmo. É uma questão mais burocrática, teria que falar, também está relacionado com a Faculdade de Engenharia e com o Laboratório de Inteligência Artificial, e eu neste momento não te sei dizer. Acredito que possa eventualmente estar disponível gratuitamente na internet, mas não te sei mesmo dizer, não sei se isto será uma realidade, mas brevemente, certeza que teremos notícias sobre isso. Claro, e o Radar XS também vai ficar a acompanhar. Muito obrigada, Pedro, por falares connosco e boa sorte. Não, é claro, sem problema. Obrigado. Obrigada, Pedro. Ora bem, então estiveste a ouvir atentamente esta entrevista com o Pedro França, não é? Sobre o videojogo que ele criou e que fala de emoções, certo? Agora vamos fazer alguns exercícios relacionados com a entrevista que acabaste de ouvir, porque eu sei que estiveste muito atento a ouvir esta entrevista tão interessante sobre o trabalho deste jovem, certo? Então, temos aqui estas duas perguntas. Qual é o nome do jogo e qual é o objetivo deste jogo? Então, como é que se chama o jogo? Portanto, o nome do jogo é Game Emotion, portanto, Game Emotion, que significa jogo das emoções. E qual é o objetivo? Porquê é que foi criado este jogo? Para quê? Portanto, o objetivo deste jogo é precisamente transmitir conhecimentos sobre as emoções e ensinar formas de controlar essas próprias emoções, não é? Portanto, este jogo vai ajudar a conhecer melhor as emoções e a controlar as emoções que nós temos. Então, agora, temos aqui, portanto, que escolher a melhor opção para completar cada uma das frases. Temos aqui várias frases. E temos uma opção que está correta e outra que não está correta. Então, temos aqui a primeira. Podemos definir a palavra emoções como as reações do nosso corpo e do nosso cérebro perante aquilo que acontece ou as ações que fazemos pelos outros. O que é que te parece? Quando nós sentimos uma emoção, não é? Isso é uma reação que é do corpo e do cérebro ou é só
qualquer coisa que nós fazemos pelos outros. Exatamente, portanto, é a primeira, não é? Portanto, podemos definir a palavra emoções como as reações do nosso corpo e do nosso cérebro perante aquilo que acontece. Porque se acontece uma coisa má, se calhar o nosso corpo retrai-se e ficamos com medo ou inseguros, não é? Portanto, é uma reação que implica o cérebro e também o corpo. Agora, neste jogo é possível esquecer as emoções ou seguir diferentes pistas para descobrir cada emoção. Portanto, este jogo, não é? O que é que nos proporciona? O que é que nos possibilita? Esquecer as emoções ou seguir diferentes pistas para descobrir cada emoção? É exatamente a segunda. Portanto, neste jogo é possível seguir diferentes pistas para descobrir cada emoção, não é? Porque durante o jogo podemos dizer que há várias etapas e, à medida que vamos avançando nessas etapas, vamos descobrir qual é a emoção a que se refere. Agora temos aqui, portanto, temos aqui um conjunto de emoções, não é? E o Pedro França falava de 6 emoções que estavam presentes no jogo, ou que eram as emoções principais do jogo, não é? E ainda te recordas quais são? Vamos ver então. Lembra-te lá. Portanto, temos ali alegria, orgulho, saudade, tristeza, confiança, raiva, vergonha, medo, tranquilidade, surpresa, solidão e nojo. Destas emoções que nós temos aqui, não é? Quais são aquelas que tu te recordas que foram faladas durante a entrevista? Portanto, que o Pedro França referiu que faziam parte do jogo e que eram, podemos dizer, as emoções principais que depois podiam se juntar e dar origem a outras emoções. Então, temos a alegria, não é? Sim. Orgulho. Falou-se em orgulho? Não. A saudade. Falou-se? Também não me parece. Depois temos aqui a tristeza. Sim, falou-se da tristeza. Da confiança. Falou-se? Se calhar não. Da raiva. Da raiva, sim, até foi a última, não é? Que ele já nem se lembrava muito bem e depois lembrou-se no fim que era a raiva. Então, mais vergonha, medo, tranquilidade, surpresa, solidão e nojo. Ouvimos falar de vergonha? Não, mas ouvimos falar de medo. Tranquilidade, ouvimos falar? Não, mas ouvimos falar de surpresa. Ouvimos falar de solidão? Não, não ouvimos, mas ouvimos falar de nojo. Portanto, temos aqui então as 6 emoções que o Pedro França destacou como sendo aquelas que eram consideradas principais no jogo, que são a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a surpresa e o nojo. Agora vamos ao exercício seguinte. Portanto, segundo o Pedro, tu já podes jogar este jogo no teu computador. Porquê? Portanto, quando já quase no final da entrevista perguntaram se o jogo estava disponível, se já se podia jogar, e qual foi a resposta dele? Recordas-te? Já se pode jogar ou não? E porquê? Pois é, ele disse que ainda não se podia jogar, não é? E porquê que não se podia jogar? Porque ainda faltava fazer alguns testes terapêuticos, ou seja, era preciso testar primeiro antes de disponibilizar o jogo para toda a gente poder jogar. Portanto, então a resposta é esta: não. Ainda não podes jogar, portanto, tu a responderes, não é? Responderias assim: não, ainda não posso jogar este jogo no meu computador porque ainda falta fazer os testes terapêuticos antes de ficar disponível, não é? Porque, efetivamente, foi isto que o entrevistado disse, que o jogo ainda não estava disponível porque faltava fazer os tais testes terapêuticos, não é? E como isto também é considerado um jogo que vai ajudar em termos de saúde, tem que ser devidamente testado antes de ser disponibilizado. Ora bem, agora nós vamos ordenar as frases que temos ali de acordo com a entrevista que foi feita ao Pedro França, certo? Temos ali as várias frases que correspondem às várias etapas da entrevista e vamos ordenar
selecioná-las. Então temos ali a entrevistadora, faz um conjunto de perguntas ao entrevistado. Depois temos a entrevistadora, anuncia a criação de um jogo e apresenta o autor. O entrevistado devolve o agradecimento e despede-se. Depois, a entrevistadora cumprimenta o entrevistado e vice-versa. O entrevistado responde a todas as perguntas da entrevistadora. A entrevistadora introduz a presença de um convidado no programa. 7. A entrevistadora agradece a presença do entrevistado e despede-se dele. Ora bem, então, como estão a ver, não é? As frases que foram lidas não correspondem à ordem correta de como decorreu a entrevista, não é? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar os números de acordo com a ordem como decorreu a entrevista. Então, das frases que nós acabámos de ler, não é? Qual é aquela que viria em primeiro lugar, ou que deveria ocupar a primeira posição? É a 2, não é? Portanto, a entrevistadora anuncia a criação de um jogo e apresenta o autor. E em seguida, o que é que acontece? Então, em seguida, a entrevistadora introduz a presença de um convidado no programa. E a seguir, o que é que faz? Portanto, a entrevistadora cumprimenta o entrevistado e vice-versa, ou seja, o entrevistado também cumprimenta a entrevistadora, não é? A seguir, a entrevistadora faz um conjunto de perguntas ao entrevistado e, claro, se faz perguntas ao entrevistado, o que é que o entrevistado faz? Tem que responder. O entrevistado responde a todas as perguntas da entrevistadora. E a seguir, o que é que acontece? Portanto, a seguir, a entrevistadora agradece a presença do entrevistado e despede-se dele. E por fim, o entrevistado devolve o agradecimento e despede-se. Ou seja, portanto, a ordem pela qual deveríamos ter estas frases era esta. Portanto, a frase 2, a 6, a 4, a 1, a 5, a 7 e a 3. Portanto, agora vamos ver as frases devidamente ordenadas, não é? Portanto, a entrevistadora anuncia a criação de um jogo e apresenta o autor. Depois, a entrevistadora introduz a presença de um convidado no programa. Em seguida, a entrevistadora cumprimenta o entrevistado e vice-versa. Portanto, ele também a cumprimenta a ela. Depois, a entrevistadora faz as suas perguntas, não é? Faz as perguntas que tem preparadas. Depois, o entrevistado responde a todas as perguntas. E, a seguir, a entrevistadora agradece a presença do entrevistado e despede-se dele. E o entrevistado devolve o agradecimento e despede-se. E, portanto, a ordem da entrevista seria esta que nós temos aqui, certo? Agora, temos aqui este pequeno texto que nos fala da entrevista, ou seja, que nos diz como é que deve ser feita a entrevista. Então, temos aqui, a entrevista serve para recolher informação sobre um tema ou para saber o ponto de vista do entrevistado sobre um determinado assunto. O entrevistador prepara a entrevista documentando-se sobre o entrevistado e sobre os assuntos que irão ser abordados. Organiza previamente um conjunto de perguntas a fazer durante a entrevista, que devem ser breves e claras, de forma a dar a palavra ao entrevistado. As entrevistas requerem alguma habilidade da parte do entrevistador, já que as respostas do entrevistado podem levar a novas perguntas que não estavam previstas. Por isso, o questionário não é fixo e vai-se adaptando às respostas do entrevistado. Portanto, nós temos aqui alguma informação sobre aquilo que se deve ter em conta quando se faz uma entrevista, certo? Ora bem, nós temos aqui então alguma informação destacada do texto. Portanto, ali, a entrevista, para que é que serve? Não é? Recolher informação sobre um tema ou para saber o ponto de vista do entrevistado sobre um determinado assunto. O que é que o entrevistador deve fazer? Não é? Preparar a entrevista, documentando-se sobre o entrevistado. Portanto, aqui o documentar-se sobre o entrevistado é recolher informações sobre a pessoa que vai entrevistar, não é? Depois, organizar previamente é organizar antes da entrevista
um conjunto de perguntas que vai fazer e essas perguntas devem ser claras, não é? Breves, quer dizer que devem ser perguntas curtas, não é? E de forma a dar a palavra ao entrevistado. Dar a palavra é deixar o entrevistado falar. As entrevistas requerem alguma habilidade por parte do entrevistador, ou seja, o entrevistador pode ter que improvisar, não é? Porque as respostas do entrevistado podem levar a novas perguntas que não estavam previstas, porque o entrevistado não sabe o que é que o entrevistador, portanto, o entrevistador não sabe o que é que o entrevistado vai responder e isso pode ter que alterar as perguntas que tinha feito anteriormente. Então, vamos completar as frases com as informações do texto. Os objetivos da entrevista são, portanto, quais são? Recolher informação sobre um tema, não é? Ou saber o ponto de vista do entrevistado sobre um determinado assunto. E agora, antes da entrevista, o entrevistador deve fazer o quê? Deve, exatamente, documentar-se sobre o entrevistado e sobre os assuntos que irão ser abordados. Ou seja, deve preparar, não é, a informação sobre o assunto que vai tratar e também sobre a pessoa que vai entrevistar. Agora, as perguntas a fazer ao entrevistado devem ser como? Umas perguntas muito grandes, pouco claras? Não. As perguntas devem ser breves, portanto, perguntas curtas e claras, de forma a dar a palavra ao entrevistado, para que o entrevistado tenha depois a possibilidade de responder. Porque se for só perguntas de sim ou não, o entrevistado quase que não vai ter muito para dizer, não é? O questionário a fazer ao entrevistado não pode ser rígido, portanto, tem que ser flexível de alguma forma. Porquê? Porque as respostas do entrevistado podem levar a novas perguntas que não estavam previstas, não é? Agora, temos aqui este exercício onde nós vamos encontrar o significado para as expressões que estão ali destacadas. As perguntas devem ser breves e claras, de forma a dar a palavra ao entrevistado. E o que é dar a palavra ao entrevistado? É deixar falar o entrevistado ou dizer algumas palavras ao entrevistado? O que é que te parece? Dar a palavra. Quando se dá a palavra a alguém é deixar alguém falar, não é? Portanto, então a resposta é esta. Dar a palavra ao entrevistado é deixar falar o entrevistado. E agora, as entrevistas requerem alguma habilidade por parte do entrevistador. Isto quer dizer o quê? Que requerem alguma paciência ou que requerem algum talento, alguma perícia, portanto, aqui capacidade de improvisar, alguma criatividade. O que é que te parece? Exatamente, portanto, ter alguma habilidade aqui é ter algum talento, alguma perícia, capacidade para improvisar, não é? Portanto, esta é a resposta correta. E agora, nós vamos à gramática, não é? E vamos ver o que é que o Pedro disse, não é? E vamos falar do discurso direto e do discurso indireto. Ora, o discurso direto é aquilo que a pessoa diz quando está a falar. E o discurso indireto é aquilo que alguém diz que o outro disse, não é? Portanto, há uma outra pessoa que está a repetir, de alguma forma, o discurso que foi feito na primeira pessoa e que vai ser dita de outra forma e que, por isso, vai haver algumas alterações. Então, vamos pegar nesta parte da entrevista do Pedro, onde ele diz: eu sou engenheiro informático. Eu estive a desenvolver isto com a ajuda da minha orientadora. A ideia não foi propriamente minha. A ideia já existia. Estas são as palavras do Pedro. E isto está em discurso direto, não é? Portanto, se for eu, ou tu, ou outra pessoa a dizer o que é que o Pedro disse, não é? Nós vamos ter que fazer algumas alterações naquele texto que temos ali, não é verdade? Portanto, estas palavras que são ditas da boca do Pedro, não é? Estão em discurso direto. É a reprodução da sua fala original, tal e qual como ele falou, certo? Então, agora, vamos ver aqui a mesma coisa, mas em discurso indireto. Portanto, vamos supor
que sou eu ou que és tu a dizer aquilo que o Pedro disse. E então aqui já temos. O Pedro disse que era engenheiro informático e que tinha estado a desenvolver aquilo com a ajuda da sua orientadora. Acrescentou que a ideia não foi propriamente dele. A ideia já existia. Portanto, aqui estas palavras não são as palavras do Pedro, são as palavras de uma outra pessoa a dizer aquilo que o Pedro disse. E, portanto, aqui, estas palavras ditas foram reproduzidas por outra pessoa e, por isso, está em discurso indireto. E o texto sofreu as alterações, mas mantém a ideia. Portanto, a ideia daquilo que foi dito não pode ser alterada. E agora temos aqui o discurso indireto. O que é que acontece? Usa verbos declarativos, que são aqueles verbos para introduzir a fala, o dizer, o pensar, o perguntar, etc., como temos ali. Como ele diz, eu sou engenheiro informático, e nós, no discurso indireto, tínhamos, ele disse que era engenheiro informático, não é? Agora temos aqui, então, a comparação entre o discurso direto e o discurso indireto, não é? Portanto, e as alterações que se fizeram num sítio e noutro. Portanto, eu sou engenheiro, ele disse que ele era engenheiro. Eu estive a desenvolver isto, portanto, tinha estado a desenvolver aquilo com a ajuda da sua orientadora e não minha orientadora, como estava no discurso direto, não é? A ideia não foi propriamente minha, a ideia já existia, a ideia não tinha sido propriamente dele, a ideia já existia. Portanto, temos ali assinalados, então, aquilo que mudou, o que foi alterado do discurso direto para o discurso indireto. E, portanto, temos aqui alguns aspectos gramaticais que mudam quando passamos as frases do discurso direto para o discurso indireto. Portanto, os pronomes pessoais, o tempo verbal, os determinantes dos pronomes, os advérbios de lugar e os advérbios de tempo. Então, temos aqui esta pequena frase que diz: e neste momento não te sei dizer, acredito que estará disponível gratuitamente na internet, mas não te sei mesmo dizer se isto será uma realidade. E depois temos aqui a forma como fica a frase no discurso indireto. Ele disse que naquele momento não lhe sabia dizer e que acreditava que estaria disponível gratuitamente na internet e que não lhe sabia mesmo dizer se aquilo seria uma realidade. Portanto, já sabes aqui como transformar as frases do discurso direto para indireto. Vamos ficar por aqui e até ao próximo bloco. Adeus!